Os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que a gente possa hoje lembrar que é bom adorar o Senhor, é bom comunicar amanhã. O dia tá lindo lá fora, depois de uma noite tão estranha que a gente teve ontem. Peraí que eu vou conseguir, gente. Liga. Foi. Depois de uma noite chuvosa e cheia de vento, veio uma manhã bonita. E a gente pode estar num lugar gostoso e a gente é muito grata a Deus por isso. E a gente vai começar essa manhã agradecendo a Deus. Eu queria convidar vocês para ficar de pé, porque domingo passado eu esqueci de pôr a gente de pé para cantar. Porque a gente estava tão sala de casa, depois de todo aquele estresse, eu falei, não, a gente tem que adorar. Agora a gente vai cantar de pé e vamos adorar o Senhor. E a gente vai orar para começar e depois já vamos contar essa canção que fala grandes coisas estão por vir, o Senhor vai fazer grandes coisas. Não por causa de nós, mas porque é plano dele. E ele convidou a gente para ser parte disso, então é muito legal, né? Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu cuidado sobre nós, obrigada pelo teu amor, Senhor, obrigada pela tua graça, obrigada por ter nos dado esse lugar. Eu te agradeço pela vida da Anne Claire, Senhor, que tem nos recepcionado com tanto cuidado. Pai, que o Senhor fale conosco, que o nosso coração transborde de ingratidão a Ti nessa manhã. Vai trazendo as pessoas que precisam estar nessa manhã em segurança, em paz. E faz, Senhor, em nós primeiro, Pai. Recebemos, Senhor, a Tua presença e nós queremos entender, Senhor, e perceber a Tua doce presença nesse lugar. Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz dos cansados, Tu és. Senhor, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz dos cansados, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Amém, amém. Você sabe que a gente estava cantando essa música?
cantar uma outra agora que fala sobre a nossa adoração ao Senhor e do poder que tem no nome de Jesus, né? E essa canção fala, que a gente acabou de cantar, fala que é o Senhor dessa terra, tu és o rei desse povo. E no fim de semana que a gente viu monarquia, que a gente viu um reinado aqui, eu queria lembrar que a gente não depende de governo, a gente não depende de lei, a gente não depende do duque, a gente não depende de grão-duque. O nosso rei é o Senhor Jesus. E é Ele que é o Senhor dessa terra. Ele que está dirigindo a nossa vida, é por causa dele que nós viemos até aqui. Então que a gente possa lembrar que a nossa dependência está nele. A gente vê mudanças de tronos e é muito interessante viver aqui nesse lugar, né? E ver literalmente uma mudança de trono. Mas aquele que não sai nunca do trono é o nosso Deus. E é o nome dele que tem poder. A gente viu ontem uma super exaltação. E é legal ver o reconhecimento e a honra para esses homens. Mas a gente vai cantar agora sobre a honra àquele que tem toda a honra, que é Jesus. O nome que tem poderoso. E ele já estava lá. Essa música fala isso. No início eras a palavra. Jesus já estava no início. Então a gente vai cantar falando do nome que tem poder. A gente está aqui, a gente vê e a gente honra quem está aqui. Mas o nome poderoso é o nome de Jesus. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, e sem ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rasgaste, a tua vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives. És invencível, inigualável.
Amém, é esse nome, o nome todo-poderoso que a gente adora hoje. E a gente vai cantar agora uma música que é uma declaração de amor. Vai na água, gente, tá? Vai agora uma do amor, Caetano. É, do amor de Jesus. Vamos cantar do amor de Jesus? Eu sou guarda. Ele gosta e o outro que é o guarda de Jesus. Amém. Vamos lá, essa canção fala... É uma declaração de amor. Então cante como uma declaração de amor. É uma declaração de amor nossa para Jesus. Amém?
Aleluia. Que é bom que é adorar o Senhor de todo o nosso coração. Eu acho que a gente precisa lembrar que a gente tem o privilégio de estar vivendo isso aqui. E celebrar como corpo, gente. Nós sonhamos. E ontem eu conversei com uma amiga, ela falou assim, Érica, é muito doido, porque há um ano atrás você estava me falando que vocês iam viver isso e hoje não está um plano. É verdade, vocês estão vivendo. Então, nós somos parte do milagre, a pessoa que está do seu lado já é parte do milagre. Eu queria convidar você para abraçar quem está do lado, falar que bom que você veio, que bom que você está aqui. As crianças já vão agora, abraço todo mundo. Isso. Léo, que bom. Ó, estamos enganchando. Não, é isso, é prática, né? Sim. É fazer junto. Você pode se sentar depois. Ai, que bom. Sim, hoje a gente vai fazer um grupo com você e a Vou dar um abraço também. Obrigado. E aí? Opa! Grande Mateus, vamos ter que reconquistar, né? Depois você falou que Tudo bem, dá um cara. work. Correria boa. E aí no Brasil? Legal? Legal. Cansativo, mas... Zero lugar de surpresa lá, não? Zero lugar de surpresa lá? Depois da oração, Chegou, mas tá caramba fechando. Era bom. Eu apresentar gente A gente já pode sentar. Ó, gente, quem for já abraçou, já pode se sentar. Isso, vou ganhar um abraço, que coisa boa, né? Muito bom. Muito bom, gente. A gente tem, se vocês já viram semana passada, a gente tem um cartãozinho de welcome. Então, né, a gente ainda tá, a maioria de nós já somos de casa, mas se você quiser servir em alguma área que tem as informações, a gente vai entregando todas as semanas para quem está chegando. Tem bíblias ali em francês, por enquanto, e a gente acho que vai trazer, né, do Brasil em português. Se você quiser dar para alguém também, se você já tem, falar, eu quero dar uma bíblia para alguém. A gente não precisa dar muitas explicações para quem... para dar uma bíblia, gente. A gente está dando, falar, olha, isso aqui é uma coisa que é bom para mim. Eu falo que a gente gosta tanto de dar dica. Faz isso, faz aquilo. E quando é a palavra de Deus, a gente fica sem graça. A gente não precisa se ofender de amar alguma coisa. Então fala assim, olha, eu tenho esse livro, isso faz diferença na minha vida, a Bíblia, a palavra de Deus tem feito. Então leva, se você quiser para você. E se você não quiser também, não tome como uma ofensa. Mas a gente tem muitas Bíblias, então você pode ter várias na bolsa, no carro. E a gente tá disponibilizando ali. E uma outra coisa que eu preciso avisar, hoje, a partir de hoje, o Kids, a Luísa está fazendo um grupo dos pais do Kids. Para quê? Para a gente organizar, para fazer uma reunião, a Paty vai fazer uma reunião explicando como que é o funcionamento, o que a gente ensina para as crianças, por que a gente ensina. Então, ela vai fazer um grupo de WhatsApp, procurem ela, e aí vão programar essa reunião, porque a gente aprendeu que a gente faz organizado desde o pequeno, desde o pouco, e aí quando a gente cresce, a gente não precisa sair atrás das coisas para organizar. Então somos poucos ainda, mas a gente já vai fazendo.
mas a gente não vai ser pouco sempre, né? Então a gente já vai organizando para isso. Então vamos ter um grupo de WhatsApp específico para os pais, que é um grupo para falar sobre as questões das crianças e das necessidades e o porquê que a gente faz o que a gente faz, tá bom? Hoje eu li o Salmo 92 para a gente começar, e ele fala assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Senhor, ao Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras com os teus feitos, Senhor, as tuas obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. E esse salmo foi meu salmo da manhã. Na verdade, ontem eu conversando com uma amiga, ela falou: Érica, eu tenho meditado nisso. Isso encheu o meu coração, de saber que o Senhor nos dá a possibilidade de adorar Ele a partir da manhã. Mas agora que a gente vai falar sobre compartilhar as necessidades, que a gente fala de dízimo e oferta, e a gente não tem um tabu para falar disso, porque é uma necessidade para a gente viver isso, para a gente poder abrir porta para proclamar o Evangelho do Senhor, nesse lugar que o Senhor nos deu. Nós vamos precisar, nós temos custos, nós temos gastos, então a gente dá hoje a possibilidade de fazer. Ninguém tem que nada. Isso é um dos conceitos, um dos princípios que nós temos como igreja. Eu sou obrigada a dar o dízimo? Não, não sou obrigada. Eu sou obrigada a dar oferta? Não, isso não é um clube que você é sócio. Mas a gente vai orar. E a gente vai orar e a gente vai ensinando. Nós temos o tempo de mesa, que é um caminho, uma jornada que a gente vai fazendo, ensinando passo a passo como que funciona o caminho com Cristo, e a parte de ser família, de entender as necessidades também financeiras e entregar a partir desse lugar também é uma possibilidade. Mas ninguém é obrigado, ninguém tem que nada. Se você sentir a vontade para fazer, a gente tem os envelopes, a gente tem algumas formas a partir do Wise, a gente tem no QR Code também, eu acho que entra, e tem IBAN também. Se alguém quiser fazer transferência direta, todas as nossas... A gente tem uma forma de fazer já desde os Estados Unidos bem organizado. Então é tudo auditável, é tudo muito estabelecido. Se você faz parte disso, quiser contribuir, falar, mas eu quero saber onde vai o dinheiro, você vai ter acesso a todo onde vai o dinheiro. Isso pra gente é um princípio muito claro, porque foi assim que Jesus falou. Ele tinha entre os 12 alguém que cuidava do dinheiro. Então isso é uma coisa que não é um problema, porque é uma necessidade, uma realidade. Mas a gente quer que isso seja feito, como Jesus falou, de todo o coração. Quando a gente falou aqui, leu o Salmo, anunciar, para que a gente possa anunciar o dos teus feitos, a gente foi chamado para anunciar os feitos de Jesus em Luxemburgo. E é um privilégio gigante. Daqui, nesse país, a gente não vai falar nem da cidade, é no país. A gente alcança o país inteiro e o Senhor nos deu hoje um lugar muito legal aqui. Fácil de chegar, todo mundo já achou fácil? Todo mundo achou fácil. A gente já tem as bandeiras, então não é complicado. E a gente crê que o Senhor vai dar os recursos necessários para que a gente não só mantenha aqui, mas chegue num lugar e o Senhor vai mandar todo mundo que tem que estar. A gente só vai transbordar. A gente não obriga ninguém nem a vir, nem a pegar a Bíblia, nem a crer como a gente crê, mas a gente vai falando. E esse trabalho é o Espírito Santo que faz. Então não é nosso, é muito leve falar sobre isso, porque é o Senhor que faz. Então vocês têm a possibilidade, a gente vai orar, depois vocês vão ver, vai demorar uns 40 segundinhos ali, só para você, quem quiser fazer no envelope, quem quiser fazer ali. E a gente depois volta, o Antônio já vem para cá para compartilhar com a gente a palavra de Deus e o que Deus tem feito, tá bom? A gente pode orar? Deus, muito obrigada por esse tempo, pela tua graça, pelo teu amor. Graças pela oportunidade que a gente tem de proclamar das tuas grandes obras nesse país. O Senhor tem nos dado tão mais do que a gente pode viver e precisar. E essa é a nossa resposta de gratidão a ti, Senhor. Continuar proclamando as tuas grandes obras. Pai, eu te peço agora em que a gente vai contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas, que realmente seja uma coisa do nosso coração, não a partir de um lugar de incômodo, mas a partir de um lugar de gratidão. E que o Senhor multiplique de acordo com a tua boa vontade para cobrir todas as necessidades, essas que a gente já tem, e para sermos, Senhor, uma comunidade generosa para transbordar para o lado de fora,
Vai, Senhor, nos mostrando as necessidades não só nossas e dos nossos irmãos, mas o que a gente pode contribuir com o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos dá essa possibilidade de fazer parte do Teu reino. Continua cuidando de cada um dos meus irmãos, nas necessidades que eles tenham. Pai, que a gente proclame a Tua bondade por onde a gente for. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero. Muito bom. Bom dia. Estou muito feliz mesmo essa semana. Bom, mais feliz acho que desde sexta, né? Quando a gente conseguiu fechar esse lugar aqui, está sendo com emoção, né, Cris? Um dia num lugar, outro dia em outro, mas estou muito mais feliz de ver essa sala aqui cheia de amigos, de pessoas queridas, e é maravilhoso poder viver tudo isso. Estamos aí em momentos de, né, gente que migrou, a gente sabe que a nossa casa vive em transição, né? As casas estão cheias aí com parentes, né, Dolores? Foi maravilhoso. A gente já está se preparando aí para o final do ano, né? O sogro e a sogra confirmaram e a mãe também confirmou. A casa vai encher. Ainda bem, não é? Muito bom, tô falando que eu estou super feliz. Ontem eu ganhei uns pontos com a sogra, né? Estou estudando francês e mandei no grupo da família. Falei, olha que eu descobri como é que se fala sogra, né? Que é bela mãe, e belo pai. Não vou falar em francês, que ainda não estou lá. Né? Mas daí mandei, ela ficou toda, ela falou, ai, adorei. Mas é isso aí. Que bom estar aqui. Olha quem chegou aí, nosso Max. Chegou quietinho. Bom pé. Muito bom, bem-vindos. E nessa dinâmica tem tanta coisa passando pela mente, pelo coração, né? E tanta coisa para ser compartilhada aqui com vocês. E tive conversando com a Érica durante a semana também, falando, por onde a gente vai, né? A gente está começando do zero. E o Matheus e a Pri de volta também, né? Que bom ter vocês aqui. Depois de uma temporadinha no Brasil. Perguntei pro Matheus, você conseguiu fazer cara de surpresa na hora da revelação, Pri? Consegui, até chorei. Bom demais. Então é isso, né? E com tudo isso no coração, a gente quando foi escrever os estatutos da nossa igreja lá em Orlando, quando ela foi começar, a gente falou sobre nós sermos a expressão contemporânea da igreja primitiva, daquela igreja de Atos, daquela igreja que Jesus veio começar, né? E o que significa isso? É bonito, né? Uma frase legal, poxa, nós somos a versão contemporânea da igreja primitiva. Mas o que isso significa? O que eles viviam, Léo? Que a gente está falando que a gente quer reproduzir, que a gente quer viver da mesma forma. E quando eu vou estudar essa igreja, eu vejo que eles se dedicavam basicamente a 3 coisas. Eles tinham uma devoção à palavra de Deus. Tem que vir para perto, né? Eles tinham devoção à palavra de Deus. Eles oravam, ou seja, eles tinham conversas com o Senhor. E eles viviam em comunhão. Eles estavam perto. Eles estavam juntos, eles estavam lado a lado, eles sabiam que eles eram família, né? Tanto que a Bíblia nos ensina, e ela faz algumas analogias do que é igreja. E igreja, muitas vezes a gente fala, hoje eu vou na igreja, a gente pensa no quê? No prédio, a gente pensa no lugar, e acho que é algo que o Senhor vem trabalhando na nossa igreja de uma forma muito específica, porque a gente nunca tem um lugar. Né? Até hoje, a igreja tem 7 anos em Orlando e a gente tem um espaço lá muito legal, mas que a gente aluga, a gente subloca de uma igreja americana. Né? E então, para que a gente entenda que igreja não é lugar, igreja não é o prédio, não é a parede, não é a porta, não é nada disso.
Por mais que é agradável estar num lugar como esse aqui, e eu passei uma semana tensa, porque quando o dono da cafeteria falou para mim, não vai dar para fazer de novo domingo e tal, eu falei, bom, ok, Deus sabe. Eu fui procurar um outro lugar, achei um coworkspace um pouquinho mais afastado, fechei com ele, falei, tudo certo? Pode ser? Pode ser. Mas sabe quando você vai num lugar, você não gosta. Aí eu sempre chego em casa, a Érica fala assim, mas foi o que Deus mandou. Né? Eu falei, tá, mas eu quero que você vá lá ver. Ela sempre me dá perspectiva, né? Às vezes eu estou meio bloqueado ali no que eu estou vendo, e eu olho para ela e falo assim, e aí, o que você está vendo? Né? Tá vendo a mesma coisa que eu estou vendo? E aí esperamos um dia, no dia seguinte levei ela lá. Quando eu chego lá, eu já tinha meio que acostumado com a ideia, né? Falei, não é o lugar ideal, mas tá bom. E aí quando ela chega lá, eu já meio que fazendo a ideia, quando ela chega lá, ela fala, não é aquelas coisas, né? E eu falo, poxa, Senhor, o Senhor sabe. E eu disparei e-mails, né? O Sérgio me mandou algumas possibilidades, o pessoal de Orlando me mandou possibilidades, tem uns caras que são muito inquietos, entraram no Google e procuraram um monte de lugares, me mandavam as listas. Eu copiei um e-mail, um texto de e-mail, e comecei a disparar já. E disparava. Eu mandei e-mail pro cassino, sem perceber. O cassino me respondeu, falou, cara, a gente é um cassino, a gente não falou, pô, não vai rolar ter um culto aqui de domingo. O Max ia gostar, né, Max? Então, entendeu? E fui disparando. E aí na sexta aparece esse lugar, na quinta, né, aparece esse lugar aqui, na sexta a gente vem visitar, a gente se apaixona. Só que, por mais que isso tudo seja importante, é gostoso a gente estar aqui sentado junto, igreja sou eu e você vivendo o propósito de Deus. E de uma maneira tão específica, porque Deus fez algo tão bem feito, tão bem colocado, sabe por quê? Porque Ele coloca na Cris algo que a Érica precisa. Ou seja, para que a Érica viva a experiência completa do que é ser corpo, do que é ser família, não vai ser uma opção ela estar com você ou não, ela vai precisar, porque quando ela estiver com você na mesa, é que ela vai encontrar a plenitude de Deus para a vida dela. É quando a gente vai encontrar num café, né, que parece ser algo tão normal, poxa, tomar café. Tomei café já com quantas vezes eu tomo café, com quantas pessoas eu já tomei café, mas se aquele café é diferente, porque você encontrou no Moisés aquilo que estava faltando em você, porque o Senhor colocou intencionalmente nele isso. Quando o Senhor coloca na Poli aquilo que a Lu precisa, aquilo que a Cássia precisa, e somente quando a gente está junto é que a gente vive essa plenitude. Isso é ser igreja, isso é estar perto. Isso é a gente conhecer o amigo do amigo, né? A Mari, o Japa, né? E falar assim, cara, parece que eu conheço da vida inteira. Por quê? Porque eles têm aquilo que eu preciso para ser feliz e para viver plenitude de Deus aqui nessa terra. Isso é ser igreja. É disso que a gente está falando. E aí o Senhor, quando Ele vem e fala, vão lá agora e compartilhem o que eu ensinei para vocês, compartilhem que é importante caminhar perto, compartilhem que é importante andar junto, que isso não é opcional. Só que eles sabiam quão desafiador isso ia ser, porque a Bíblia mesmo fala que o amigo com o amigo, né, as pessoas que nós temos próximo, é como ferro afiando ferro. E por mais que isso também seja, né, tanto quanto poético, cara, se você for falar de ferro afiando ferro, é faísca saindo para todo lado. Não é fácil lidar com gente. Não é fácil se relacionar. Por isso em Atos 1, quando a igreja está nascendo, quando ela está sendo plantada, o Senhor deixa uma orientação muito clara. Ele deixa algo muito direto. Ele fala, vocês não vão conseguir fazer isso sozinhos. Então faz o seguinte, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. Até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, porque aquilo que eu estou te chamando a viver, na tua força, na tua capacidade, na tua habilidade, você não vai conseguir sozinho. Vai ter dia que não é que vai ser difícil, eu gosto de dizer isso, cristianismo não é difícil como muita gente fala, cristianismo é impossível, sozinho é impossível. Por isso o Senhor fala da necessidade que nós temos de sermos revestidos, de sermos cheios. E isso está lá em Atos 1. Atos 1, a partir do verso 3, diz o seguinte, depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que ele estava vivo.
Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, perto, em toda a Judéia, já abre um pouco mais, e em Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Eu não sei de onde você veio, mas o Senhor está te falando: vou te usar na tua terra natal, vou te usar na terra que eu vou te mandar, vou te usar em Luxemburgo, vou te usar onde você estiver, quando você está vivendo o meu propósito na tua vida. E é interessante porque Jesus sai de cena e começa a ser executado esse plano, esse projeto que ele tinha deixado para esses homens, através da vida daqueles que Jesus preparou durante 3 anos. E é interessante porque esses 12 que foram escolhidos, eles eram extremamente improváveis, né? Como quem sabe hoje eu e você. Quantas vezes eu olhei para aquilo que o Senhor tinha na minha vida e falei assim: mas eu? Quanta gente mais preparada, quanta gente mais capacitada, quanta gente que inclusive deseja isso. Por que o Senhor está falando isso para mim? E ele começa a usar esses 3. Durante 3 anos eles tinham sido preparados. E eu quero te fazer uma observação aqui hoje. Você sabia que você está sendo preparado? Cada circunstância que você viveu, cada resposta positiva ou negativa que você recebeu, cada desafio que você enfrentou te preparou, fez de você quem você é. Para que você reagisse como você reage hoje, para que você se comportasse como você se comporta hoje. Qual o tempo de preparo nas nossas vidas? Há quanto tempo Deus começou esse processo nas nossas vidas? Obrigado, Sérgio. E muitas vezes parece que demora, parece que está demorando, parece que você não vai aguentar. E é interessante como o Senhor trabalha nas nossas vidas através de processos. A gente gostaria que as coisas fossem instantâneas, que, o Senhor falou, então é o que eu vou viver, é o que vai ser cumprido. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra, mas Ele te coloca em um processo. Num processo onde você vai ser esticado, onde você vai ser desafiado, onde você vai ter dias de muita alegria, onde você vai ter sim dias de choro, onde você vai ter experiências que você não queria ter experimentado. Mas no momento que você recebe esse poder, no momento em que você começa a viver o propósito do Senhor na tua vida, você passa a entender que isso não é à toa, que isso não é em vão, isso não é simplesmente para que você sofra, para que você padeça, isso é para te preparar para aquilo que Ele quer fazer, não somente na tua vida, mas através de você também, nos lugares para onde Ele tem te levado, no lugar aonde Ele tem te plantado, porque todos nós estamos incluídos nesse processo de Deus, nós fomos desenhados e criados para isso, para a glória de Deus. Por isso hoje entenda que o que você está passando é preparo de Deus na tua vida, para que esse poder possa te encher, te transformar e que outros possam ser alcançados para que isso também aconteça. O que a gente está fazendo aqui hoje não é coisa do Antônio e da Érica, não é coisa do Sérgio e da Cássia, não é coisa de 2 ou 3 envolvidos. Todos nós estamos incluídos no projeto de Deus para esse lugar. É tão lindo quando a gente vê uma pessoa vivendo de propósito. É tão lindo quando a gente vê uma pessoa vivendo e impactando a vida de outros. Imagina toda uma igreja, imagina toda uma família, imagina todo um grupo entendendo que foi chamado, que foi escolhido e que está incluído nesse plano, nesse projeto e que está em processo, sendo preparado. Porque a palavra me fala que quando eu começo a viver o processo e o propósito do Senhor na minha vida, Ele fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram chamados para esse propósito de Deus. Amém. Todas as coisas. Quer viver favor?
Quer viver portas abertas? Quer viver as coisas acontecendo, não na tua força, mas na dependência do Senhor? Descobre o propósito do Senhor para a tua vida e começa a viver de acordo com Ele. Quando isso aconteceu aqui em Atos, a gente está lendo Atos 1, mas na sequência a gente já vai ver Atos 2, e a gente vai ver isso tudo com bastante tranquilidade nas próximas semanas. Aqueles que não se sentiam capazes, aqueles que não se sentiam habilitados, eles mudam, algo se transforma dentro deles. Aqueles que não conseguiam perdoar, passam a perdoar. Aqueles que não sabiam falar, passaram a falar. Aqueles que tinham mágoas, ressentimentos. A Bíblia nos fala que antes de Jesus chegar em Jerusalém para ser crucificado, ele passa por Samaria, ele passa por uma cidade chamada Samaria. E naquele lugar ele não é recebido, ele é expulso de lá. E os discípulos que estavam com ele, os caras eram de carne. E quando eles são expulsos daquela cidade, 2 dos discípulos falam assim: Jesus, vamos orar? E se você se identificar aí, disfarça para eu não ver em você, tá? Os discípulos falam assim: Jesus, vamos orar para descer fogo do céu e queimar todo mundo que está aqui? Aí Jesus olha para os caras e fala assim: vocês ainda não entenderam. Não se trata disso. Não é contra a gente. O que a gente está fazendo aqui, o movimento que a gente está vivendo aqui é maior do que eu, é maior do que o nosso eu, do que a nossa vontade, do que o nosso orgulho, do que aquilo que a gente... É maior. Eles seguem viagem, são expulsos ali daquela cidade, seguem viagem, eles vão para Jerusalém, Jesus Cristo passa por tudo que passou, é torturado, é crucificado, é morto, ressuscita. Ele fala isso aqui para eles: esperem que vocês vão ser cheios, esperem que vocês vão ser revestidos, esperem que vocês vão ser transformados. E esses caras vivem tudo isso. E a partir daí eles começam a viver isso aqui: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eles começam a se espalhar. Eles começam a ir para pregar, eles começam a chegar em lugares que antes eles nunca imaginariam que estariam. E aqueles 2, acho que foi Tiago e João, que tinham pedido fogo do céu para matar todo mundo. Sabe onde é que eles voltam? Samaria. E eles voltam para lá para compartilhar a vida, para falar de amor. Não importa se antes eles tinham sido escorraçados, se eles tinham sido maltratados, se eles tinham recebido algo ruim, eles não devolveram algo ruim, porque no momento que o Espírito Santo entrou, que o Espírito Santo encheu a vida desses homens, que esse poder veio sobre eles, eles mudaram a maneira de reagir, a maneira de interagir com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. E eu gosto de dizer isso: cada um dá o que tem. Se te entregaram algo ruim e você não tem algo ruim para devolver, não busque algo ruim para devolver. Entregue o que você tem. Entregue amor, entregue vida, entregue esperança. Entregue uma possibilidade de viver algo diferente. Porque esse Espírito do Senhor vivendo em nós, ele nos transforma. Jesus deixa claro aqui nesse texto, dizendo, ele não deixou dúvidas de que ele estava vivo. Ele apareceu de muitas maneiras para não deixar dúvidas de que ele estava vivo. E a minha pergunta hoje para você é uma pergunta muito direta e que você não precisa responder alto. Não, pensa somente aí com você. Jesus está vivo para você hoje? Ele está vivo na tua vida? Na tua maneira de se relacionar, na tua maneira de agir com as pessoas. Ele está vivo no teu trabalho, ele está vivo no teu relacionamento com a tua família, ele está vivo na maneira como você faz as coisas. Eu tenho um pastor conhecido nosso, que sempre antes de começar a pregar, ele faz 2 perguntas, eu acho muito interessante aquilo. Ele fala assim: e aí, tá feliz com Jesus? Aí todo mundo, sim, tá. Ele falou assim: e ele? Tá feliz com você? Jesus está vivo na tua vida? Jesus está vivo nas tuas decisões? Jesus está vivo na maneira como você tem tratado os teus irmãos, aqueles que estão perto de você? Jesus está vivo? Porque nós somos um corpo. Eu sou apaixonado pela Igreja de Jesus. Eu sou apaixonado por aquilo que Ele está nos fazendo viver. Eu sou apaixonado por estar vivendo experiências como essa aqui, porque nós somos parte do mesmo corpo. E eu estou falando e insistindo nisso aqui de uma maneira muito leve, mas te deixando claro o quanto isso é importante.
Porque nós somos nós somos uma família, nós somos um corpo. E como eu já disse aqui, aquilo que o Senhor entregou para você, eu preciso para que eu seja completo. E tem um texto que fala isso de uma maneira muito clara para mim, que está lá em 1 Coríntios 11, no verso 28, ele diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A gente lê esse texto sempre no dia da ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, quem não entendeu que é corpo, quem não entendeu que é ele vai comer e beber para sua própria condenação. E porque tem muita gente vivendo isso, há entre nós muitos fracos, muitos doentes e inclusive muitos que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. É muito importante a gente saber disso. Vamos focar na expressão sem discernir o corpo do Senhor. Muitos não entendem o que é corpo. Que nós não estamos aqui para fazer nada sozinhos. Eu preciso de você, você precisa de mim. E a gente só vai viver a plenitude do Senhor quando a gente entender que nós somos corpo. Né? E eu quero destacar duas coisas aqui logo no início. Ele não está aqui nesse texto falando para indivíduos, mas ele está falando para todos na igreja. Ele não está falando especificamente para uma pessoa ou para outra. Ele não está dizendo, para quem está vivendo isso aqui, para quem tem chamado, para quem é líder. Não, ele está falando para todos. Se você não entender que você é corpo, você vai estar fraco, você vai estar doente. Ou inclusive, quando ele está falando aqui de dormir, muitos já dormiram, está falando, tem gente que está morta espiritualmente. Tem gente que já não tem Jesus na equação, já não tem Deus, já não conta em nada. Quantos desses lugares que eu falei aqui para vocês, que eu mandei e-mail pedindo disponibilidade para a gente fazer nossa reunião, que a resposta era não, sabe por quê? Falando assim, nós queremos permanecer neutros. Nós não queremos nos posicionar, nós não queremos colocar Deus, nós não queremos colocar Jesus na equação. Ele não faz parte da nossa vida. Sabe o que é isso? Gente que já dormiu. Gente que está totalmente longe. Totalmente. E aí quando você olha para isso, você fala assim, não, é aqui mesmo que eu preciso estar. É num lugar como esse que eu preciso transbordar dessa vida que o Senhor tá derramando sobre mim. Essas situações é a Samaria que o pessoal está falando assim, não te queremos aqui. Por favor, vá embora. E eu posso hoje decidir orar e falar assim, Senhor, desce fogo aqui sobre essa galera e queima todo mundo. Ou eu posso falar, Senhor, coloca amor no meu coração para que eu possa ir aí justamente nesse lugar e compartilhar algo que eles não têm, algo que eles não vivem, algo que eles não experimentam. Que a gente possa entender isso hoje, que o Senhor está falando para todos. Que o nosso relacionamento com Deus, esse acesso ao Senhor está aberto para todos. Como pastor é interessante, né? Porque às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, não, mas se você orar, não, mas se você fizer, as coisas vão andar. E aí quantas vezes a gente decepciona as pessoas, e a gente sempre falou isso no Bem-vindo à Vida, né? Que é uma reunião que a gente faz para receber as novas pessoas que estão chegando na igreja. E logo de cara, Sérgio, a promessa que a gente vai fazer, a gente tem uma promessa para fazer para vocês, aqui logo de cara, para vocês já saberem onde que vocês estão entrando. Falou assim, nós vamos decepcionar vocês. Nós vamos te frustrar. Em algum momento a gente vai te frustrar. Se você está esperando algo de nós, você vai viver frustração. Mas quando a gente entende que todos temos acesso, quando nós vamos para a mesa é o que a gente fala. Mas o que eu faço? Vamos orar juntos? Você vai ouvir do Senhor. Vamos ler a palavra juntos? E quantas vezes a gente lendo, a pessoa olha assim para a gente e falou assim, poxa, mas de acordo com o que está aqui, então eu tenho que fazer tal coisa? Você é quem está dizendo. É o que você entendeu? É o que o Senhor colocou no teu coração? Porque nós somos um e todos nós temos acesso ao Pai. E no momento que nosso relacionamento com Ele é restabelecido, não tem como os demais relacionamentos aqui na horizontal não serem transformados, impactados, fortalecidos. Não tem como a gente permanecer da mesma forma. A gente precisa entender isso que o Senhor nos está chamando a todos. Como eu já disse, é muito lindo ver uma pessoa vivendo isso, é muito lindo ver um casal vivendo isso, mas imagina toda uma igreja. Imagina nós nos edificando, a gente poder sentar, conversar e falar assim, não para.
que você precisa hoje? É uma conversa? É um abraço? É um café? É um pedal? Né? O que você precisa hoje? É sentar para tocar um pouco? Eu vi aqui o Beto com o Léo, falei, cara, eu tô vendo meu filho aí todo interessado em tocar e a paixão do Léo transbordando aqui também sobre ele. Eu falei, olha como Deus faz tudo perfeito, na hora certa, no lugar certo, no momento correto. A paixão do Léo sendo transbordada sobre a vida daqueles que estão em volta, como a paixão que o Senhor colocou na tua vida. E quantas vezes você falou, mas não tem sentido, por que eu gosto do que eu gosto? Por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu estou envolvido do jeito que eu estou envolvido, nas coisas que eu estou envolvido? É o processo de Deus te preparando para que você transborde sobre as vidas daqueles que Ele quer usar, daqueles que Ele quer abençoar, daqueles que Ele quer alcançar. É muito lindo quando a gente vê todo mundo vivendo isso. Mas a gente precisa manter essas duas verdades na nossa frente sem negligenciar nenhuma. Somos chamados todos, né? E não entender isso vai fazer com que muitos estejam fracos, doentes ou até mortos. Que a gente possa entender isso. Para entendermos melhor, a gente vai precisar voltar para o capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios. Ele está falando ao povo de Israel sendo liderado do Egito e as coisas que estão acontecendo no deserto. Então ele começa ali a dizer, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ele fala de uma advertência para não passarmos pelas mesmas situações, ou por certas situações que esse povo estava vivendo. E é interessante que quando ele começa a escrever, ele começa a falar assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos tiveram a experiência de serem dirigidos pelo Espírito Santo. E ele continua, e todos foram batizados na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha a ênfase nesse texto, todo o tempo dizendo todos, mostrando que diante do Senhor eles eram considerados um corpo, cuidado e dirigido por Deus. Como isso é rico, como isso é precioso, como isso é um presente para nós. Por isso eu insisto tanto nessa questão e com essa igreja que está nascendo, né? Porque uma igreja ela não abre, uma igreja ela não é criada, ela nasce no coração do Senhor. E o que a gente está vivendo aqui é plano de Deus, para que nós possamos viver essa realidade, sabendo que todos somos um corpo, uma família, e somos chamados a viver esse tempo de plenitude, de sermos completos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, através de coisas muito simples, dessa pessoa que o Senhor colocou aqui do teu lado, aí do teu lado, para que você possa experimentar isso que a palavra do Senhor está nos falando. Isso nos mostra claramente que nós somos o corpo de Cristo. Mas aí vem uma declaração que é um pouco assustadora. Ele fala, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Ou seja, muitos não entenderam isso. E por isso acabaram não chegando a viver o cumprimento da promessa do Senhor. E Deus nos ama profundamente, mais do que a gente possa entender. Mas Ele nos dirige a esse lugar onde nós vivemos proteção. E o lugar de proteção é o lugar do propósito de Deus para as nossas vidas. Tendo isso bem claro, a gente precisa entender que nós somos responsáveis por se Deus tem ou não prazer em nós. Você tem o livre-arbítrio, você tem escolha, você pode decidir hoje. Você pode entender tudo isso, conhecer tudo isso, né? E o nosso papel hoje justamente é isso, é abrir a palavra do Senhor e ler junto com vocês. E a Bíblia inclusive deixa claro que muitos de nós perecemos por não conhecer a palavra do Senhor. Mas no momento que a gente conhece, ainda assim nós temos a escolha. Você pode vir e viver isso que o Senhor tem para você, ou você pode simplesmente dizer, não é para mim, não é para mim. Então nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis se o Senhor vai ter prazer ou não nas nossas vidas. E existe ainda um outro verso que fala sobre isso. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, 2 Coríntios 5:9. Nós precisamos ser muito intencionais naquilo que o Senhor está trazendo para as nossas vidas.
né? Por que tantas pessoas no Antigo Testamento morreram sem viver as promessas do Senhor, sem viver aquilo que Deus tinha para eles? E Paulo fala claramente de 5 pecados que foram causa disso. Ele fala de cobiça. E quantas vezes a gente vive isso nos nossos dias de hoje? Desejar algo que não é o que Deus tem para você. E na época das redes sociais, né? Como isso é real. Como a gente olha a vida das pessoas no Instagram, no TikTok para quem tem, né? E fala assim, uau, que vida incrível essa pessoa tem. Só que eu te garanto, ninguém posta o dia da tristeza. Ninguém posta, e eu gosto de dizer, sempre falei, né? De pegar o Instagram e falar assim, olha aqui, ó, hashtag o pau tá quebrando aqui em casa. Ninguém posta. Eles só vão te mostrar, eles vão preparar a foto, eles vão preparar o texto. E você olha para aquilo e aquilo é uma covardia. Quantos de nós, e eu falo isso muito nas mesas com os homens, quando você acordar de manhã, se encha de vida, se encha de coisa boa, ocupe teu coração e tua mente com coisas boas. Quantas vezes antes de levantar daquela bendita cama, você já pega o teu telefone e já começa a convidar esse Golias para deitar na tua cama com você. Você já começa a se comparar antes de levantar. Você já começa a ler notícias que hoje realmente o nosso mundo está desafiador. E você antes de levantar, você já começa a jogar peso nas tuas costas. E quando você levanta, você fala assim, não sei porquê, mas não estou legal hoje. Será que intencionalmente você não colocou um monte de coisa aí que não deveria estar? E Paulo está deixando claro aqui, que eu posso não viver a vontade do Senhor, o plano perfeito de Deus para a minha vida, se eu tiver cobiça na minha vida, se eu tiver idolatria na minha vida, colocar qualquer coisa no lugar de Deus nas nossas vidas. Deixa eu te dizer, coloca Deus no lugar dele, ele vem em primeiro, e quando ele está em primeiro, tudo vem na sua devida ordem. Agora, se você colocar tua carreira em primeiro lugar, você vai ver a desordem que você vai viver. Se você colocar uma pessoa em primeiro lugar, você vai ver a desordem. E por mais que você ame teu marido, tua esposa, por mais que você ame os teus filhos, não os coloque no primeiro lugar da tua vida. Esse lugar é o de Deus. Se você colocar uma pessoa, você vai viver codependência, você vai viver relacionamentos doentios. Não é para acontecer dessa forma. Se você colocar carreira, você vai ver como todo o demais vai ficar pelo caminho. Se você colocar dinheiro, você vai começar a tratar pessoas como coisas. Tudo vai vir em desordem. E Paulo está dizendo aqui, quando eu tenho idolatria na minha vida, eu posso me afastar daquilo que Deus tem para minha vida, do plano perfeito de Deus para minha vida. Quando eu coloco imoralidade sexual, deixar que um prazer temporário me roube a presença de Deus, deixar que um momento de prazer me afaste do plano perfeito de Deus para a minha vida. Ele fala de tentar a Deus, desafiar a Deus para cumprir os meus desejos. E quantos de nós hoje vivem isso? Não, vou fazer um voto, vou fazer uma campanha para Deus fazer a minha vontade, para Deus fazer o meu querer. E o último aqui, que meu Deus do céu, nem eu queria estar aqui para ouvir isso. Reclamação. Quantos de nós reclamando? E eu escrevi aqui porque um dia eu li sobre isso. Reclamar é intercessão demoníaca, é pedir que o mal te alcance, é abrir a porta, escancarar a porta para que o mal te alcance e tenha efeitos na tua vida. Pedir que o mal tenha autoridade na tua vida. Ficar reclamando de tudo. É o contrário da gratidão. Né? Que a gente possa hoje ter o coração grato, que a gente possa hoje estar olhando para o Senhor e falar, Senhor, obrigado por ter me trazido, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, que a gente possa enxergar na nossa vida aquilo que nós temos e parar de olhar para aquilo que nós não temos, porque toda vez que você olha para aquilo que você não tem, você deixa de perceber aquilo que você tem. E existem consequências pessoais para a prática dessa lista que eu acabei aqui de falar para vocês. Mas a gente precisa focar na verdade que Ele está nos revelando. Ele está nos preparando para sermos um corpo, para sermos a igreja, para caminharmos como pessoas unidas, em comunhão, nem sempre em acordo total.
Que a gente possa ter conversas olho no olho, na mesa, olhando para a pessoa e falando, o que você acha de você fazer isso? Não concordo com essa tua atitude, não concordo com essa tua palavra, mas é caminhar em acordo, caminhar em comunhão. E nós vemos aqui o Senhor nos ensinando e mostrando a experiência que essas pessoas tiveram e deixando isso como advertência para a gente. Que a gente possa de verdade experimentar isso, porque isso vai trazer um novo tempo para as nossas vidas. Isso vai trazer esse lugar de comunhão, esse lugar de unidade, onde eu tenho prazer em estar com você, onde eu vejo o Senhor falando com você através da minha vida ou através do relacionamento que nós estamos construindo. A gente está só começando aqui, mas que a gente possa entender que isso faz uma diferença muito grande nas nossas vidas hoje. E existem atitudes que marcam, dois tipos de pessoas. Existem pessoas que pensam somente em si, não servem, não doam, não se importam, são indiferentes aos demais, pensam somente em si mesmos. Mas hoje nós temos a opção de nos importarmos, de ajudar, de servir, de nos doarmos e de querer ver a todos bem, como se fosse para mim mesmo. Que a gente possa entender isso hoje e viver a prosperidade verdadeira do Senhor para as nossas vidas. Que não é sobre ter coisas, que não é sobre dar para receber, que não é sobre orgulho, mas a luz da palavra de Deus é sobre a ausência de necessidades. É aquele sentimento de satisfação. É o salmo que diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque a gente vive em um mundo em escassez. Muita gente pensando na possibilidade de que vai faltar algo, de que a gente não vai chegar, de que a gente não vai conseguir. E quem sabe você está experimentando isso hoje, quem sabe você tem esses pensamentos hoje. E é interessante, eu sempre brinco isso lá em casa. Quantas vezes eu estou vivendo essa escassez e tem uma voz muito parecida com a voz do Espírito Santo lá em casa, que é a voz das nossas esposas. E aí elas olham para você e falam assim, muda a atitude, não pensa desse jeito, não pensa dessa forma. Mas a gente vive hoje num mundo de escassez. E quem sabe o Senhor está te trazendo a um lugar onde Ele quer te entregar algo que vai fazer com que pessoas vejam uma nova perspectiva. O Senhor quer te entregar essa vida, esse amor, justamente para que ele seja compartilhado. Porque muita gente está pensando na possibilidade de que vai faltar, de que não vai dar. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende que Deus quer nos entregar essa prosperidade. Que não diz, mais uma vez, não tem nada a ver com ter coisas, sobre dar para receber. Não é algo que vai te fazer se sentir maior, melhor ou mais orgulhoso. Eu estou te falando de prosperidade, de satisfação no Senhor e no plano de Deus para a tua vida. E o que a gente precisa fazer para viver isso? E eu quero terminar lendo um texto que diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Sabe para quê? Não é para se sentirem orgulhosos, para se sentirem melhores que os demais. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A prosperidade tem propósito, e a gente só vai viver isso em família, como corpo, sabendo que Deus nos trouxe a esse lugar. Então entenda de uma vez que nós não somos o meio para um fim, que não somos nós mesmos. Não é por isso que a gente está se sacrificando, não é para isso que a gente está se entregando, mas é para que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas. Deus quer nos enriquecer em todas as áreas, para que nós
sejamos generosos e para que outros possam ser abençoados por essa riqueza verdadeira que o Senhor nos permite viver em família e em corpo. Amém? Eu quero te convidar, fica de pé para a gente orar juntos. Feche os teus olhos aí no teu lugar, é um tempo teu com o Senhor. Apesar de que eu gosto que ninguém ore sozinho, né? Eu sempre incentivo as pessoas a procurarem alguém, então ora com alguém aí agora, quem está aí do teu lado, abraça, põe o braço aí no ombro dessa pessoa. Se quiser juntar em 2, 3, 4, não ora sozinho não. Feche os teus olhos, começa a conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Quem sabe há muito tempo você não fala com Ele, quem sabe você já conversou até hoje cedo, mas que você tenha esse tempo agora com Ele. Sim. Tempo com o teu Pai, com aquele que te trouxe a esse lugar, com aquele que tem planos, projetos com a tua vida, mas que isso não vai ficar somente em você, isso vai transbordar na vida de outros. Que você possa ser tocado por Ele aí agora, que você possa ser transformado. Quem sabe você veio aqui hoje precisando de esperança, de alegria, que você veio precisando aqui de força para continuar em frente. Você chegou aqui precisando acreditar, que você possa entender que você não está sozinho, que o Senhor está com você, que Ele nos trouxe aqui como corpo, como família, para que sejamos fortalecidos e vivamos a plenitude do Senhor em tudo aquilo que Ele tem para nós aqui nesse lugar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina. Que nós possamos viver essa prosperidade verdadeira, essa satisfação que nós somente encontramos em Ti. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que o Senhor disse para os apóstolos: esperem até que vocês sejam cheios. E no momento que vocês forem cheios, eu vou começar a fazer aquilo que você não consegue. Aquilo que você já tentou tantas vezes. Eu vou te ensinar a perdoar. Eu vou te ensinar a se doar, eu vou te ensinar a ser generoso, eu vou te ensinar a compartilhar aquilo que, quem sabe, tantas vezes você tentou resolver na tua mão, na tua força e não conseguiu. Que nós possamos viver esse novo tempo como família, que nós sejamos essa luz no meio da escuridão, que nós sejamos essa resposta nesse mundo de escassez que nós temos vivido. Que o Senhor se derrame em abundância sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor renove a tua mente, os teus pensamentos. Que você comece a perceber as coisas de uma maneira diferente. Que você possa saber que você não foi esquecido. Que isso não é simplesmente uma limitação por si. Mas isso faz parte do processo de Deus para que você seja preparado. Para que você entenda situações que você não entenderia de outra forma. Para que você seja fortalecido. Para que você seja revigorado naquilo que o Senhor quer fazer na tua vida e através dela, que você se transforme num testemunho vivo, que cada um de nós aqui nesse lugar nos tornemos testemunhos vivos, que as pessoas ao nos olharem, ao nos verem, possam ver Jesus, possam ver o processo dele, o cuidado dele, o amor dele nas nossas vidas. Em nome de Jesus, seja tocado. Seja transformado, seja revigorado, receba esperança agora sobre a tua vida, alegria, amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca cada coração, Pai. Somos teus, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Pai. De coração, Jesus chamamos, como te amamos, te adoramos, de coração, Jesus chamamos,
Saiba que a vontade de Deus é perfeita. Amém. E Ele está te conduzindo em tudo. Que essa semana seja abençoada. Amém. Que você viva a favor de Deus, que você viva milagres, que você viva um novo tempo. Amém. Em nome de Jesus. Levanta tuas mãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre todas as nossas vidas. E vamos dizer todos juntos? Amém. Uma ótima semana. Muito bom. Tá suando aqui, né? Tô um pouquinho. É.